Estamos juntos aí em Lucas capítulo 7. Estou me lembrando aqui de uma oração uma das muitas orações, né, que nós tivemos hoje aqui, da pastora Adriana, onde ela disse que onde Jesus está, tudo se transforma. Olha só, parece que ela leu a mensagem que o Senhor me deu aqui, né? Onde o Senhor Jesus está, tudo se transforma, ninguém fica como estava, a não ser que o coração está endurecido e não queira ouvir, amém? Coloque-se de pé, vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 11. A partir do verso 11. E outra frase que ela falou aqui, falei para a Ju, eu falei essa frase em casa hoje. Ah, que Deus nos tira da zona de conforto. Eu entendi o que ela disse. Eu vivi isso hoje. Um dos papéis que eu tinha que ter trazido aqui, né? Minhas colinhas, rasguei, sei lá como, deve estar no serviço, em algum canto, não está comigo. Eu falei, misericórdia, vamos lá, vamos na fé, né? Mas eu sei que eles passaram também aqui, saíram da zona de conforto e foi uma bênção o louvor, foi uma bênção tremenda. Muito bem, Lucas 7, verso 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Muita gente pensa que Naim é um homem, né? É o filho da viúva de Naim, fosse o marido dela. Não, Naim é uma cidade. Vou ler de novo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. O que ele disse? Não chores. Chegando-se, tocou o esquife é o caixão, onde estava o morto, né? O jovem morto ali. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Onde Jesus está, tudo se transforma, amém? Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Até nós hoje, né? Se espalhou muito essa notícia. Glória a Deus. Ele é Deus, Ele é soberano. Fique em pé mais um pouquinho. Senhor, a Tua palavra é perfeita, ela é provada, Senhor, mais depurada mais pura do que o ouro provado ali, depurado no fogo 7 vezes, assim diz um dos provérbios. Tua palavra consegue penetrar no nosso coração, na nossa mente, dividir juntas e medulas e discernir as nossas intenções mais profundas. Espírito Santo de Deus, que escreveu essa palavra por meio de homens tementes ao Senhor, usa-me agora, Senhor, para falar a cada um de nós. Entra, Senhor, no nosso ser. Toma conta, Espírito Santo de Deus, venha trazer uma revelação para cada um dos meus irmãos que estão aqui, os que estão ouvindo, talvez pela internet, estão nas suas casas, mas não deixa ninguém, Senhor, sair daqui sem ouvir a Tua voz, sem sentir o Teu toque de amor e de graça e de misericórdia. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Vamos lá. Deixa eu guardar um recadinho aqui. Não vou precisar mais dele. E ajeitar minhas folhinhas. Irmãos, o tema da nossa palavra de hoje é a esperança, né? E quando não há mais esperança? Quando a esperança morre, né? Eu acho que todos nós já passamos por situações onde a gente olha e fala assim, não tem mais o que fazer. E nós vemos aqui Jesus ressuscitando um jovem que estava morto a caminho da cova, da sepultura, do cemitério, da caverna, lá onde ia ser sepultado. Esse assunto, ressurreição de mortos, fala muito comigo. Eu fico empolgado, eu fico espantado, eu acho glorioso demais, eu acho incrível, é inacreditável, porque eu trabalho, né, acho que a igreja sabe, né, como técnico de anatomia humana, né, com cadáveres humanos, crianças, bebês, homens, mulheres, e eu vejo aquele corpo inerte e eu falo, Senhor, como é que o Senhor deu uma ordem para o morto? Como é que o sangue voltou a correr nas suas veias? Saiu a palidez
dessa face, desse corpo. Saiu, a temperatura aqueceu novamente, ela voltou a respirar. Não tem explicação. Isso é milagre, não é? E Deus faz isso na nossa vida todos os dias. Ele faz milagre na nossa vida todos os dias. Todos os dias nós experimentamos milagres da parte do Senhor. Onde você tem colocado a sua esperança, a minha esperança? Muitos, tem um versículo bíblico, né, que diz que muitos confiam em carros e em cavalos. Ou seja, na força do braço, no poder bélico, nações, né, no presidente ou nos governantes. Outros confiam porque tem uma boa empresa e estão seguros ali, porque depende da empresa, sabe que estão bem. Outros realmente dizem que confiam em Deus, mas na verdade a sua esperança e a sua confiança, elas estão na sua própria capacidade, no seu bom emprego, não na sua empresa, mas no seu bom emprego, no seu bom casamento firmado ali, e esquecem de colocar Deus em primeiro lugar. Você não precisa abrir, mas Romanos 15, 13, diz que nós temos um Deus que é o Deus da esperança, que coloca o espírito de esperança dentro de nós. Ele é a nossa grande e firme e eterna esperança. Ele não passa. Tudo à nossa volta pode nos decepcionar, e aquilo que a gente esperava virar uma baita decepção, uma frustração para nós. Mas quando nós esperamos em Deus, nós não seremos abalados, nós não seremos frustrados, porque Ele não falha, Ele é perfeito, Ele é o Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, cheio de amor para nos dar, né? Ele é a nossa firme esperança. Interessante, quando eu olho para esse texto aqui, ele nos mostra, até antes de nos mostrar, eu pulei do versículo 1 ao 10, porque não era o texto que eu vou ministrar, mas se você ler do versículo 1 ao versículo 10, está narrando a cura do servo de um centurião, homem de fé. Ele chegou a dizer: Senhor, não vá até a minha casa não, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Dá só uma palavra de ordem, porque eu também tenho serviçais, soldados à minha ordem. E eu mando a esse, venha cá, e ele vem. Eu mando ao outro, vai para lá, e ele vai. E eu sei que se o Senhor dizer aí uma palavra de ordem, o meu servo será curado. E Jesus então se admira e fala assim, né? Nunca vi, nem em todo Israel eu vi tamanha fé. Isso aconteceu do versículo 1 ao 10. Leia comigo o versículo 11 novamente, acompanhe aí. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Aí ia com ele, né, seus discípulos e uma grande multidão. Marca esse versículo não somente, não esquece dele não, que ele é importante para nós hoje aqui. Jesus no dia subsequente, quer dizer, no dia após curar o servo do centurião, ele foi para uma cidade chamada Naim. Vamos ver um pouco a situação dessa mulher, viúva. Bom, se ela é viúva, então o marido já havia falecido. Isso é óbvio, né? Está no texto. E ela tinha uma grande esperança, porque a mulher naquela cultura, irmãos, naquela época, ela era total dependência do homem no seu sustento. A possibilidade de vida dessa mulher, a esperança dela estava no filho, né? Tudo indica que era um filho jovem, 17 para 18 anos, né? Alguns estudos mostram isso. Não interessa muito isso no texto, mas ela tinha em quem confiar para trazer o sustento, para ser o mantenedor da casa, talvez para casar e levar ela para morar junto, sei lá, alguma coisa. Ela tinha planos, e os planos dela, qualquer plano que ela fazia para o futuro dela, ela olhava para o filho, para o jovem. E de repente o filho morre. E quando morre a esperança, e quando o emprego que você estava guardando, na última hora foi dispensado, não estamos precisando mais. Quando o seu casamento está por um fio e você tem uma esperança, de repente descobre que não tem mais. Que um dos dois falou assim, é o fim, vamos nos separar, né? Vamos atrás do divórcio. E aí, acabou a esperança. Ou quando você fez um exame médico e está cheio de esperança e está orando, de repente vem uma má notícia para você. Você fala, meu chão caiu. Parece que o céu desabou sobre mim. Esta era a sensação desta pobre viúva, que talvez agora, muito provavelmente, ia viver na mendicância, né? Ia mendigar,
depender de outras pessoas, da generosidade de outras pessoas, para poder sobreviver. Uma vida miserável, talvez passando fome, e ela viu ali toda a sua esperança indo embora. Será que eu já vivi assim uma situação dessa? Será que você já não viveu? Será que você, alguém aqui, alguém aí, do outro lado da tela, né, na telinha, não está vivendo hoje uma situação assim, onde olha e fala assim, eu vou ouvir essa palavra, vou adorar a Deus, vou ao culto, e eu preciso de um milagre, porque eu não tenho mais esperança. Eu tenho um parente, um filho, sei lá, o marido ou a esposa, que me maltrata, ou preso, né, no mundo das drogas, e não consegue se libertar, e está destruindo uma família inteira. E você olha e fala assim, o que resta para mim? Nada, morrer também. Meus sonhos morreram, minha esperança se foi, o que me aguarda? Mas eu quero dizer para você, olhando para o texto de hoje, que nós temos muitos motivos para nos encher de esperança, nos encher. Há esperança, sempre há esperança. Jesus é a esperança, Jesus é a única esperança. Há esperança, porque Jesus está aqui, por isso há esperança. Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, está assentado, Ele vai voltar, Ele tem um plano perfeito. Há esperança. Jesus está aqui, nada fica, olha pastor, eu vou usar essa frase agora, o senhor falou muito comigo, nada fica como estava, porque Jesus está aqui, então há esperança. Mas o que fazer? Eu quero olhar alguma coisa aqui, né, que o senhor trouxe ao meu coração, talvez dois pontos importantes aqui, para nós aprendermos com a experiência desta viúva, e dessa multidão que vinha com ela, né, e da multidão que vinha com Jesus. Perceberam que tem duas multidões? Uma acompanhando o enterro, outra acompanhando Jesus, e eles se encontram. Vamos ver um pouquinho, vamos lá, vamos junto. Primeiro, Jesus veio ao encontro. Ele está aqui, Ele veio ao nosso encontro. Irmãos, eu não iria para o céu, eu não teria fé se Deus não tivesse me amado primeiro. Você também não iria, ninguém iria, se Deus não se movesse por sua graça e misericórdia a nos tocar, a nos chamar, a nos libertar, a nos fazer nascer de novo pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Ele vem ao encontro, mas olha que interessante, quando Ele veio ao encontro, a mulher estava totalmente sem esperança, chorando a morte do seu filho único, viúva. Por favor, entenda que viúva naquela época era a pior coisa que poderia acontecer para uma mulher viúva naquela época, era perder o filho. Ou, se tivesse mais de um, todos os filhos, ficar sem ninguém, sem nenhum homem. Sem nenhum homem. Então, Ele veio. E eu quero te dizer assim, olha, Jesus está aqui. Talvez alguém esteja pensando, mas eu estou tão sujo. Ele está aqui, mas eu estou com vergonha dele. Vá, receba Jesus do jeito que você está. Receba. A mulher, a viúva, quando Jesus se aproximou, o cortejo que vinha com Jesus, ela não teve reação. O Senhor Jesus, por graça e misericórdia, já foi, por compaixão, né? Vou falar disso depois, foi fazendo a obra. E ela foi do jeito que ela estava, com o coração machucado, sem esperança, talvez revoltada contra Deus. E ela foi. Tem muita gente que não quer ter um encontro com Jesus, mesmo Jesus batendo a porta, porque se acha indigno, ou às vezes usa essa desculpa, porque pensa e sabe, né, que vai ter que ter mudanças na vida, e não quer, ainda não estou pronto. Tem gente que, muitos cristãos hoje em dia, muitas pessoas se convertem, demoram para ir para o batismo, porque querem melhorar, para depois ir para o batismo. Melhorar o quê? Se eu passo a seguir a ordem de Cristo, Ele vai me melhorar, eu não consigo me melhorar, eu não consigo ser melhor, se Ele não me tocar e não me instruir, e não me dirigir a minha vida. Então, aceite que Jesus está aqui. Senhor, ora, está podre aqui dentro, Senhor, está podre. Sabe, irmãos, eu lembro de são só 3 mesmo, ressurreições que Jesus pessoalmente foi, e concretizou nos evangelhos, narradas para que nós tivéssemos acesso hoje.
né? Foi esse menino, o filho da viúva de Naim. Quem se lembra? A filha de Jairo, lembra? Linda passagem, né? E João 11, Lázaro. Essas 3 ressurreições. Se eu trouxer essas 3 mortes como se fosse representando o pecado, o meu pecado, olha que interessante, pensa comigo. A filhinha de Lázaro estava onde morta? Na casa dele, né? Ele correu até Jesus, aí a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, Jesus gasta um tempo ali de amor com essa mulher, e Jairo doido, tira essa mulher daqui, eu imagino, né? Eu quero que ele vá até a minha casa, a minha filha está morrendo, não tinha morrido ainda. Até que chegam alguns dos seus serviçais e dizem, Jairo, filha de Jairo, não falei de Lázaro não, né? Filha de Jairo, Jairo, não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Ela estava morta em casa. De repente, se eu associar com o pecado isso, é onde começa o pecado aqui, ó, dentro da minha casa, dentro do meu coração, dentro da minha mente. E eu posso acabar com ele aí, confessando. Mas tem o segundo caso, que é este, né? Já estava morto, saiu da casa e estava a caminho do sepulcro. Então, a pessoa pecou, não estou dizendo ele ali não, estou associando com o pecado. E ela agora começa a planejar e gostar do pecado. Vai dar certo, ninguém vai descobrir, eu vou fazer assim, 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 já está a caminho. O pecado leva para a morte, irmãos. O pecado leva para a morte, para a destruição de famílias, de lares. E o terceiro caso é Lázaro, que já estava cheirando mal, todo preso ali por faixas. Se eu associar o pecado, então nasceu lá, está em casa ainda, está caminhando para o sepulcro, não se arrependeu, não deu ouvidos a Jesus, tentou mudar a sua vida sozinho, vai morrer. Vai ser sepultado como Lázaro. E aí está na lama do pecado e nem se dá conta de que está lá. Já se acostuma a viver uma vida de pecados. Olha que interessante, né? Eu li, tudo isso que eu estou comentando com os irmãos, é atribuído, né, essa parte aqui, de associar com o pecado, a um dos sermões de Agostinho, um dos monges, né, antigos, dos sacerdotes antigos, um teólogo muito respeitado. Dizem que estava num sermão dele lá. Se é verdade, não sei. Eu li, gostei, estou passando para você. Então, de repente você fala assim, puxa, eu estou já igual esse moço aí, ó. Eu já estou quase para praticar o pecado e me atolar na lama ali. Não tenha vergonha de Jesus, não tenha medo dele. Receba-o como você está, do jeito que está seu coração. Talvez você esteja, não, eu ainda estou lá atrás, igual a filhinha de Jairo. Ou você esteja como Lázaro, já atolado na lama do pecado. Não importa. O cortejo que vinha trazendo a morte encontrou o cortejo que vinha trazendo a vida através de Jesus. E Jesus venceu. E a vida venceu porque Ele sempre vence. Ele sempre vence. Mas vai do jeito que você está. Era a maior tragédia na vida dessa mulher. Sabe, irmãos, eu vejo aqui 2 grupos. Um grupo que vinha com Jesus, vida. E um grupo que vinha com a viúva e o seu filho, morte. E os 2 se encontram na porta da cidade. Os 2 se encontram ali. Né? E há um encontro tremendo onde nós vimos o que Jesus fez. O que Ele operou. Mas por enquanto eu quero te dizer o seguinte, em qual grupo você está? No grupo que leva a vida, que está com Jesus, ou no grupo que está com o morto, com a morte? No pecado, por favor, entenda assim, dessa forma. Dá para mudar isso hoje. Jesus quer mudar isso hoje, como Ele mudou na vida dessa mulher. Recebe em nome de Jesus. Tem ainda uma segunda observação que eu gostaria de fazer com você. Abre aí, você está, né? Não fechou a Bíblia não, né? Lucas capítulo 7. Vamos ler o versículo do 13 ao 15. Se você, antes de eu ler, se você topou o desafio que eu te fiz, Jesus está aqui, e você se apresentar diante dele, do jeito que você está, não tenta melhorar não vai melhorar sem Jesus. Você não vai conseguir, ou se conseguir vai ser um tantinho, e vai achar que está bom, depois volta. Se você conseguir se entregar para Jesus,
sabe o que vai acontecer? Um milagre. Vai acontecer um milagre na sua vida. Porque aconteceu aqui também. A vida encontrou a morte, mal cheirosa, desgostosa, triste, cheia de lágrimas. E Ele, por compaixão, transformou a morte em vida. E é isso que Ele quer fazer dentro de mim e dentro de você. Talvez nós somos mortos vivos aqui, irmãos. Sabe, de repente eu estou falando com alguém que está pensando assim, não vale mais a pena viver. A vida perdeu sentido, estou desgostoso. Eu olho para o lado, não vejo prazer. Eu olho para a minha família, eu olho para a minha casa, eu olho para o trabalho, eu não sinto mais prazer na vida. Talvez você esteja como um morto-vivo aqui, ou um vivo morto, como queira. Se você aceitar a falar, Jesus, estou aqui. Talvez como a viúva, talvez como o moço, deitado ali no esquife, no caixão. Talvez como alguém da multidão do lado da morte, só chorando, 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 lamentando, lamentando. Se você quiser, olhe para mim, eu te digo, em nome de Jesus, levanta-te. Se você quiser, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou e Ele está aqui. Então vai acontecer o milagre da ressurreição, ressurreição dos sonhos, ressurreição e restauração de relacionamentos, de lares que estão desfeitos, de vida financeira que está devendo para todo mundo, né? As pessoas falam, para Deus e todo mundo. Para Deus não, né? Deus não te emprestou dinheiro, né? Mas Ele vai fazer o milagre que você tanto espera. Mas se entrega, meu irmão, se entrega, minha irmã, de verdade. Confia nele. Confia nele. Vamos ver algumas coisas aqui junto. Eu falei do verso 13 ao 15, né? Nós vamos devagar aqui, hein? Ó, verso 13. Vendo-a, quem que viu ela aí? Jesus, né? Vendo-a, o Senhor, pausa. Essa palavra Senhor aí, não é um pronome de tratamento. Né? Eu, quando os jovens, as pessoas começaram a me chamar de Senhor, eu falei, estou ficando velho, né? O senhor pode vir aqui? O senhor, por favor, senhor. Eu falei, é um pronome de tratamento, né? Ninguém está me chamando de Senhor Deus. Pronome de tratamento. Respeitoso para com os mais velhos. Mas não precisa me chamar de Senhor. Eu falo para todo mundo, né? Você. Senão eu me sinto mais velho ainda. Mas essa palavra Senhor aqui não é um simples pronome de tratamento. O evangelista Lucas aqui, ele está dizendo aqui, ó, verso 13, vendo-a, o Senhor, Ele está te vendo. Kyrios, ou Curios, a segunda pessoa da Trindade, Jeová do Antigo Testamento, a segunda pessoa, o Senhor que tem nas suas mãos, o Senhor é aquele que tem o controle, é aquele que possui, Ele possui o quê? A vida para te dar no lugar da sua morte. O Senhor é aquele que possui, é desse que Ele está chamando, o Senhor, vendo ao Senhor. Eu fico imaginando a cena, né? Todo mundo andando, os dois cortejos ali se encontrando, e o próprio Cristo, o próprio autor da vida, Senhor, Quírios, segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, olhou para essa mulher. Que profundo que é isso! Que profundo que é isso! Ele olhou para ela, Ele olha para mim e para você. Não deixe isso passar desapercebido na sua vida. É o Senhor dos senhores, proprietário que tem o controle. Ele é o proprietário, é isso que Lucas quis dizer. Vamos para outra palavrinha, vou no verso 13 de novo. Vendo-a o Senhor, se compadeceu. O que Jesus fez? Se compadeceu. Você sabe que compaixão é um sentimento de piedade, né? Piedoso, que te faz sentir a dor do outro. Se colocar no lugar dele e traz um desejo forte dentro de você de fazer algo para ajudar. É isso que quer dizer no original. Quer ouvir a palavra? Spiaknizoné. É grego. Spiaknizomé. É mai, né? O final. Mé. Spiaknizomé. Que bem na raiz da palavra quer dizer exatamente isso. Eu sinto muito por você. Você não está sozinho.
Jesus olha para você como olhou para essa viúva, e ele sente compaixão, como quem diz, você não está sozinho, meu filho, você não está sozinha, minha filha, eu sinto muito isso que você está passando, e eu sinto o desejo de fazer algo, e eu vou fazer algo, e ninguém vai me impedir de agir. Agindo Deus, quem o impedirá? Nem morte, né? Nem a morte pode impedir o Senhor de agir. O que é mais forte que a morte? Tem algo que a Bíblia fala que é mais forte que a morte: o amor de Deus. Aleluia, Ele está sobre nós. Isso está sobre nós, amém? Então, espiacnizomé, ele sentiu muito a dor daquela mulher, né? E Jesus ficou tão compadecido dela. Essa palavra no original fala de entranha. Quer mais um pouquinho, mais uma palavra? Intestino. Sim ou não? Quando nós temos fortes emoções, isso regula, normalmente desregula o nosso intestino. Quem já passou por isso? Ou uma perda, ou uma morte, um nervosismo, uma situação que gera ali um nervoso, né? Uma situação muito difícil, gera. É isso que quis dizer. É isso que quis dizer, nas suas entranhas. Naquela cultura, na época de Jesus, é mais ou menos como se fosse para nós hoje o coração. Nossa, me tocou muito forte no meu coração. A gente não fala intestino, né? Entranhas. Nós hoje usamos assim na nossa cultura. Nossa, me tocou muito forte no meu coração, eu preciso fazer algo. Lá na cultura judaica, né? O termo aqui diz que é nas entranhas. Você consegue imaginar a compaixão de Jesus? E aí ele continua, né? Vamos ler de novo, verso 13. Vamos lá. Vendo-a, o Senhor, olha quem é o Senhor, se compadeceu, ele quis ajudar, sentiu a dor dela. Se compadeceu dela, ele disse, não chores. Ele está te dizendo, não chores mais. Eu estou te vendo, eu estou sentindo a tua dor, eu estou aqui, filhinho, eu estou aqui, filhinha. Não chores. Irmãos, que consolo para milhares e milhares de pessoas, de geração para geração, esse versículo tem sido. Não chores, eu estou aqui. Jesus se compadeceu, não chores. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus, entrar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Não chores, eu estou aqui. Não chores. Sabe o que me chamou a atenção nesse texto? Além de tudo isso, né? Muito mais coisa, que certamente não vai dar tempo de falar tudo. Me chamou a atenção também que neste caso, me acompanha aqui. Jesus, os discípulos e uma numerosa multidão. Jesus no dia subsequente, lembra do versículo 11? No dia subsequente, quer dizer, no outro dia, depois de curar, né, o servo do centurião, está andando e ele chega numa cidade chamada Naim, onde ele encontra uma outra multidão que vem com um cortejo fúnebre. A vida e a morte se encontrando ali na porta. A vida e a morte, né? Muito bem. O que me chama a atenção aqui? Duas coisas. Primeiro, Jesus tinha uma missão e ele se identifica com o ser humano. Ele, sendo Deus, não usurpou disso, da sua condição divina, e se fez carne, e habitou entre nós. Jesus tem simpatia por mim e por você. Ele poderia ter nos abandonado, mas Ele se fez carne, e Ele toca onde ninguém ousava tocar, na morte, no esquife, porque a lei proibia tocar no esquife. Maldito aquele que tocar no morto. Jesus se fez maldição no nosso lugar, nesse sentido também. Só que Jesus é tão Jesus, tem um nome mais lindo que esse? Jesus é tão Jesus, poderoso, lindo, maravilhoso, tremendo, Deus, soberano, incrível, aplauda o Senhor Jesus. Jesus é tão Ele mesmo, Ele é tão Jesus, que Ele toca onde poderia contaminá-lo. Ele não poderia mais cultuar a Deus por um monte de tempo lá, um tempo longo no templo. Só que quando a pureza de Jesus toca o que é podre, a podridão é purificada, deixa Ele te tocar. Ele não é contaminado pelo meu pecado, Ele não é contaminado pela minha morte. Pelo contrário, eu sou contaminado. Contamina-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Toca-me com um toque de vida. Toca-me, toca cada um aqui, Senhor, com um toque de vida nesta noite, em nome de Jesus. E a outra coisa que me chama a atenção,
que em nenhum momento no texto, não sei se você prestou atenção, se você se passou batido isso ou não, mas ele não disse, né? Calma, mulher, não chores. Se você crer, ele disse isso? Vamos ler? Vamos ler, verso 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. É a vida mandando na morte. A vida é mais poderosa do que a morte. Ele não pediu fé. O que quer que Jesus pedisse para aquela mulher? Eu me coloco no lugar dela, tentando me colocar, né, na situação da viúva, naquela época. Qualquer coisa, qualquer sacrifício que Jesus pedisse para ela, ela faria para ter o filho de volta. Quantos duvidam disso? Ela faria. Ele não pediu nada, porque ele tem compaixão de nós. Teve compaixão. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós não precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em algumas situações, Jesus simplesmente usava de compaixão para gerar fé nas pessoas. E aí a vida delas ser transformadas. Serem transformadas pelo seu poder e pela sua compaixão. Amém? Ele não pediu fé. Nem para a mulher, nem para ninguém. Ele simplesmente chega e dá uma ordem. Uma palavra de poder, uma ordem. Levanta-te. Levanta-te. Eu fico maravilhado. Falo, Senhor, como pode isso, Deus? Eu sei como é que funciona o corpo. Estava parado. O sangue já estava coagulado ali. Rins, coração, pulmão. Como volta? Simplesmente levanta-te. Que Deus é esse? E Ele te manda levantar hoje. Olhe para mim novamente, levanta-te, Ele está te olhando, sentindo compaixão, sentindo nas suas entranhas o seu sofrer. Você não está sozinho, você nunca esteve sozinho. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe. Sabe, irmãos, eu falei das 3 ressurreições que Cristo operou, né? Fora os túmulos que se abriram quando Ele ressuscitou, amém? Teve mais, mas que Ele esteve ali decretando a vida sobre a morte, foram essas 3, né? Em cada uma delas ele dá uma ordem, uma palavra de poder. Na filhinha de Jairo ele fala, menina, mocinha, levanta-te. A menina não está morta, ela só dorme. Ela estava morta, né? Levanta-te, e ela levanta. Aqui ele fala, eu te digo, levanta-te para esse jovem. E para Lázaro ele fala assim, ó, cheirando mal, 4 dias, irmãos, podre lá dentro. Enfaixado, preso, associa com o pecado. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Palavras de poder do Deus da vida, que vence a morte. O apóstolo Paulo diz assim, olha, você não precisa abrir não. 1 Coríntios 15, 55 em diante. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Era a palavra do príncipe da vida. Nem a morte pode resistir, irmãos. O que está difícil na sua vida? Que está acabando com a sua esperança? A esperança. Jesus é a esperança. Jesus é a única esperança. Deixa, Ele está aqui te querendo um encontro com você, vai do jeito que você está. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Levanta-te, 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 Ele diz. Dá para imaginar, olha o verso 15. Sentou-se o que estivera morto. Sabe, não leia a palavra de Deus e, legal, sentou o que estava morto. Como assim, Senhor? Sentou o que estivera morto? Como? Como é possível isso? Alguém já viu algum defunto num velório sentar, irmãos? E falar? E sair andando? Se vê, sai correndo, né, pastor? A Suzy fica com medo. Olha, entra nessa história. Sentou-se, imagina a multidão olhando, a mãe do lado ali. E esse jovem se senta, verso 15, sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Mãe, o que aconteceu, mãe? Eu peguei no sono, eu dormi. Por que estão me carregando aqui? O que está acontecendo?
Vamos explicar para ele? Olha quem está aqui, Jesus. Ele olhou para mim, a mãe dizendo, né? Ele se compadeceu de mim, ao ponto de me trazer a esperança de volta, ressuscitar aquilo que estava morto dentro de mim, a minha esperança, o meu filho. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Ele não mudou. Cuidado, porque a tendência no andar da carruagem aqui do mundo é a nossa fé se esfriar, viu? É ler a palavra, nem ler, mas quando lê como se estivesse lendo um jornal, uma revista, um conto de fadas. É o mesmo Deus, Ele não muda. Quando voltar o Filho de Deus, achará fé sobre a terra? É uma pergunta que Ele faz. Achará fé sobre a terra? Que Ele acha no meu coração e no seu, amém? Que Ele vai voltar, Ele está aí, está às portas. Todos ficaram, bom, muito bem. Jesus ressuscitou a única e a última esperança daquela mulher. E Ele está ressuscitando agora, em nome de Jesus, no teu coração, na tua vida, a tua esperança, em nome de Jesus. Jesus é a compaixão encarnada de Deus, que exerce poder absoluto. Absoluto, Ele manda, até a morte obedece. Né? Ele manda, a tempestade passa. O vento obedece. As ondas bravias do mar obedecem. Porque Ele é o Deus Criador, sustentador de todas as coisas. Ele é o detentor de todo o poder. Ele é o Senhor Quírios, aquele que possui nas suas mãos, que controla todas as coisas. Você não está aí vivendo, você não passa desapercebido diante dos olhos de Jesus, não. Você não passa indiferente a Ele, não. Ele vê você, e Ele se compadece de você. E aí, por último, o milagre acontece. E o que acontece depois do milagre? Verso 16 e 17, para nós partirmos para o final dessa palavra. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Aleluia! Se manifestou entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa notícia tem que se espalhar. Deus está fazendo na tua vida hoje e você vai espalhar essa notícia, vai glorificar o nome do Senhor, amém? Você vai glorificar, olha, Deus fez isso na minha vida. O que você fez? Confiei nele. Eu estava morto por dentro, estava sem esperança, mas a palavra de Deus entrou em mim de tal forma que eu me posicionei, eu me lancei nos braços dele. Senhor, eu estou morto, como esse moço estava aí, ó, ou como a mãe dele, sem esperança nenhuma, ou como Lázaro já enterrado, ou como a menina, né, a filha de Jairo. Mas Deus se moveu, Ele se compadeceu de mim, Ele mudou a minha história, Ele restaurou a minha família, Ele restaurou a minha área financeira, eu estou muito bem. Ele me curou, Ele curou por quem eu estava orando, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa, o meu vizinho. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você vai testemunhar, Ele será glorificado. Eu quero encerrar essa palavra passando alguns slides aqui. Vamos lá. Para nós orarmos. Dá para projetar aí? Vamos lá. Vamos. Isso, é esse mesmo. Glória a Deus. Eu quero dizer que o assento que falta na viúva lá em cima não fui eu que pus, eu peguei a foto da internet e não tem como mudar, viu? Eu vi que a Aline olhou, professora de português, e falou: viúva sem assento, oxe, um hiato, né? Tem que separar as vogais, tem que acentuar. Tá bom, vamos lá. Chega de português. Naim significa encantadora. A palavra Naim significa encantadora, agradável, aconchego, tranquilidade, calma. Eu imagino uma cidadezinha bem gostosa de morar. Consegue imaginar? Pelo nome, né? Pelo significado do nome. Uma cidadezinha calma, tranquila, pacata, né? Gostosa. Mas havia alguém, e muita gente junto com esse alguém, sem esperança lá, cuja esperança havia morrido. Quem sabe não é a minha casa, a sua casa. Passa o próximo. 2 cortejos se encontraram na porta da cidade. Eu falei isso umas 3 vezes já, e fiz até cócega na língua, eu guardei para falar aqui, que eu vou falar da porta da cidade. A porta, irmãos, era um lugar nas cidades nessa época, até bem antes de Jesus, onde os juízes ficavam para resolver as questões que havia no meio do povo. A porta, até hoje, é tida como um símbolo, um lugar de tomada de decisões.
Quem que está à porta do seu coração para tomar decisão? Você ou Jesus? Se sou eu, vai vir coisa boa, mas vai vir muita coisa ruim também de decisão. Em relação ao meu amor pela minha filha, pela minha esposa, pelos meus parentes, por vocês, porque eu sou falho. Mas quando Jesus está à porta, e aqui vinha de um lado um cortejo carregando morte, e do outro lado o cortejo trazendo vida, chegou na porta, no local de decisão, e a decisão é daquele que pode mais, e quem pode mais é Jesus. Aplauda o Senhor. A morte ali dizia: vamos enterrar, continua no pecado, continua até o túmulo. Jesus fala: para tudo aqui, vai voltar à vida. Até aqui sim não vai sair da cidade, volta para a sua vida, porque Ele é o Deus que dá a última palavra na sua vida. Passo próximo. Nesse confronto, sempre Jesus vai vencer. Não chore, Jesus se compadece, já comentei bastante isso, né? Ele sente a sua dor. Olha lá, com a mulher, né? O autor da vida, cheio de compaixão e poder, está operando aqui. Há esperança para você. Jesus é a esperança. Jesus é a única esperança para você e para mim. Passa o próximo, por favor. Lembra que eu falei para marcar bem o verso 11, que ele era importante? Quantos se lembram disso? Até agora, a pastora Elaine, eu sei que deve ter pensado assim. Falou tanto que era importante o versículo 11, não voltou mais nele? Qual que é a importância do versículo 11, né? Vou ler aqui na Bíblia. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Dia subsequente é o que mesmo? Lembra do verso 1 ao 10? Ele havia curado o servo do centurião. Sabe onde? Lá em Cafarnaum. 50 quilômetros de distância, irmãos. E ele sai no dia seguinte e fala: preciso ir para Naim. Você acha que ele sabia o que ele ia fazer lá, ou ele foi por um acaso lá? Ele foi andando 50 quilômetros. Quem é bom para andar aí? É uns 4, 5 quilômetros, né? Andando a pé. Contando que para no meio do caminho, que naquela época era mais difícil, 10 horas, 12 horas andando. Será que ele saiu à tarde, teve que passar a noite no deserto? 12 horas andando. Ele não estava em Nazaré, que está a 10 quilômetros de Naim. Ele não estava em Sunem. Por que eu pus Sunem ali? Que está a 5 quilômetros de Naim. Porque Naim certamente tinha ouvido falar do que aconteceu em Sunem, mais ou menos 900 anos atrás, 9 séculos atrás, que foi onde Eliseu operou um milagre de ressurreição do filho de uma viúva, a 5 quilômetros dali. Será que passou na cabeça dos moradores de Sunem? Puxa, a 5 quilômetros aqui, há tanto tempo, a tradição nos conta, as escrituras, que aconteceu um milagre da ressurreição, não podia acontecer aqui com a gente também? Irmãos, depois desses dois de Eliseu, né? Antes teve Elias, que ressuscitou um morto, não se via mais um sinal como esse. Os profetas Elias e Eliseu fizeram muitos sinais e maravilhas pelo poder do Altíssimo, mas o maior deles é ressuscitar um morto. E nunca mais na história do povo de Deus se ouviu alguém fazer isso, ou se viu. E agora, depois de mais ou menos 900 anos, vem o Todo-Poderoso em pessoa, o Verbo encarnado por amor e compaixão, e faz o milagre e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi lá com Lázaro, né? Mas é o mesmo que falou. Mas veja, no dia subsequente, curou alguém ali, certamente curou muito mais gente em Cafarnaum. Ele não estava aqui em Nazaré ou Sunem, ele estava em Cafarnaum curando aquele servo do centurião. Vamos, eu imagino Jesus, vamos porque a caminhada é longa, eu sei o que eu vou fazer em Naim, Ele sabe o que Ele vai fazer na sua vida, Ele sabe o que você precisa, Ele caminha 50 quilômetros para te encontrar, para ter um encontro com você, a vida com a morte, a vida com a morte. E ali está o Monte Tabor, né? O Monte da Transfiguração, onde Ele se transfigura, estava próximo ali também, né? Muito bem, passo último para nós encerrarmos. Levanta-te. Quantos mortos? Eu vou mudar essa pergunta aqui, que eu creio que Deus já fez um milagre. Quantos mortos haviam aqui hoje? Eu creio que já ressuscitou, muito sonho aqui. Eu sinto de Deus isso. Não há mais nenhum morto. Estou respondendo, Senhor, a pergunta que eu mesmo fiz. Não há nenhum morto aqui mais. Havia, Senhor. Mas de repente você fala: você não está olhando para mim, pastor, eu estou morto aqui ainda.
Olha lá. Sonhos, família, seus planos. Jesus, o justo juiz, está à porta e Ele determina a vida sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Aplauda o Senhor por essa palavra. Aplauda o Senhor. O salmista, né, no Salmo 40, ele fala assim, Salmo 41, né? Esperei confiantemente, esperei com confiança pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Aí ele continua falando que Ele tirou da lama, né? Do lamaçal. Sabe, meus irmãos, queridos, amados, Jesus não mudou. O mundo tenta nos fazer enxergar um outro Jesus, né? O mundo tenta nos fazer enxergar as histórias bíblicas reais, como se fosse apenas para a gente ter onde apoiar a nossa fé. É também. Eu apoio a minha fé quando eu leio um texto desse. Sim ou não? Apoio muito a minha fé. E a gente pensa que a gente não pode viver isso. Ah, é só para agora, acabou. Jesus já foi, né? O Espírito Santo veio, irmãos. É o mesmo Deus que está aqui de novo. Quero orar com você. Coloque a sua vida diante de Deus, diante do Senhor, autor da vida. Coloque sua vida, coloque o seu sonho, que talvez já morreu, a sua esperança que você diz que não tem mais. Busca aí no fundo do seu coração, da sua alma. Vamos falar com Deus simples assim. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida minha e de cada um de nós aqui, dos que vão ouvir esta palavra, diante do Teu trono de graça. Fazemos desse local uma porta onde o Senhor vem vindo com vida, Senhor. E nós estamos aqui muitas vezes mortos, apresentando morte diante do Senhor, apresentando desesperança, desespero diante do Senhor, desânimo diante do Senhor, apresentando nossa ira, nossa raiva diante do Senhor, o nosso coração sujo, apresentando o Senhor, talvez, como eu disse aqui, representando o pecado, que já está na nossa mente o pecado, ou que já está a caminho de acontecer, ou que já aconteceu. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, abre os olhos desses que estão no túmulo. Manda, Senhor, uma ordem Tua, e tudo será feito conforme a Tua ordem, porque nada resiste ao poderio que há no som da Tua voz, que é bela, que é poderosa, que é do Rei dos Reis. Manda sarar, Senhor, aqui nesta noite. Espírito de Deus, te damos liberdade. Passeia, Espírito, e traz cura entre nós, nos nossos corações, nas nossas almas. Assim como o Senhor se compadeceu, enxugou as lágrimas daquela viúva. Enxuga as nossas lágrimas nesta noite. Restaura-nos, ressuscita-nos nesta noite. Fala você com o Pai, fala você com o Filho, o Espírito Santo. Ó, Senhor, eu não consigo enxergar uma luz. Eu não consigo ver, Senhor, onde vai dar isso. Na verdade, Pai, eu acho que eu já me entreguei. Dá uma palavra de ordem, Senhor Jesus. Levanta-te, em nome de Jesus. Ressuscita sonhos. Ressuscita, em nome de Jesus, relacionamentos aqui nesta noite. Ressuscita aquilo que morreu dentro de nós. Tira a tristeza, enche-nos de alegria, Senhor. Oh, Senhor, Tu és bendito entre as nações, nós Te adoramos, Jesus, quão precioso Tu és para nós. Volto a declarar o que Tua serva também disse, aonde o Senhor está, nada fica no lugar, e nós Te damos liberdade. Muda de lugar tudo que o Senhor quiser mudar em nós, no nosso coração. Sabe, o Senhor está perdoando pecados aqui, o Senhor está perdoando pecados aqui. Você que confessou agora, o Senhor me disse, eu estou perdoando. Diga para esta pessoa, que eu renovo o espírito dela, eu renovo e trago forças. E contra você que confessou os pecados agora, não há mais acusação. Se o diabo te acusar, você diz, o sangue de Jesus é maior do que a acusação. E eu estou limpo, eu estou limpa, e Ele me dá uma nova chance. Eu estava como aquela viúva chorando, sem esperança, ou como o filho dela, o rapaz morto, ou como alguém da multidão do lado da morte, mas hoje Ele soprou vida dentro do meu coração, mas hoje Ele me faz uma nova criatura, mas hoje Ele sopra a vida e fala,
Encho você de esperança. Eu me compadeço de você, eu tomo as tuas dores e eu te encho de esperança. Vai anunciar, vai glorificar o meu nome. Anda por esse mundo como um cidadão dos céus e não como um cidadão da terra. Ande por esse mundo como um embaixador meu, o Senhor está te dizendo. Eu te dou autoridade para pisar em escorpiões. Eu te dou autoridade para anunciar o evangelho com poder, em nome de Jesus. Oh, bendito é o teu nome, soberano Senhor, Quírios, soberano Senhor que detém o controle de todas as coisas. Nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e receba a sua porção, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Amém, irmãos. Eu queria encerrar esse culto, mas convidar você que precisa de oração depois, não vai embora sem vir aqui para frente, não. Nós estaremos com a liderança, os pastores, diáconos, ministros, né, para orar com você aqui também, né? O Ministério Profético vai estar ali, né, presbítera Raquel? Também para atender vocês. E vamos juntos, alegre-se no Senhor, receba o novo de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Pai, nós queremos te agradecer por esta noite maravilhosa, porque como diz o salmista, é muito melhor estar na tua presença um dia do que tantos milhares de dias longe de ti, Senhor. Tu és a nossa porção e a nossa herança. Eu despeço tua família agora, teus filhos, na tua paz, com a esperança renovada, um novo amanhã. Obrigado pelo teu sopro de vida aqui entre nós nesta noite. Abençoa cada um na volta aos seus lares ou para onde formos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Se você precisa de oração, venha aqui para frente. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Tu és tudo, Jesus. Aleluia. Vai na paz. Deus te abençoe.